analisar quais são as matérias fáceis, médias pra você, né? E aquelas que parecem meio impossíveis, tá? Eu costumo classificar da seguinte forma, na verdade: fáceis, difíceis e uma que é meio impossível, assim, que é o que eu chamo de técnica FDI. Ou seja, você vai separar entre as matérias que são cobradas no vestibulinho, quais delas são fáceis pra você, quais são difíceis e aquela matéria que você acha que você não consegue aprender muita coisa dela, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Quando você estuda todas as matérias do mesmo jeito, você acaba dando muita atenção para alguma que nem merecia tanta atenção assim, ou seja, dando muita atenção para alguma matéria que você talvez nem tinha dificuldade, que você conseguia aprender assim no estalar de dedos, né? Ou num piscar de olhos. Eu quase confundi as duas frases, mas enfim. E acaba não dando atenção para as matérias que são mais difíceis. Então, olha só. É muito importante que você faça a classificação, né, de fáceis, médias, de fáceis, difíceis e uma matéria mais impossível, no seu ponto de vista, para que você consiga dar a atenção correta para cada matéria. Então, assim, você pega todas as matérias que você considera mais fáceis, ou então de um nível médio, e classifica como fáceis. Aquelas matérias que você considera difíceis, normalmente são menos do que as fáceis e médias, né, você coloca na categoria difíceis. E aí você pega uma matéria, ou duas no máximo, que você tem muita dificuldade e coloca na impossibilidade, tá? Por que você vai fazer isso? Porque assim você vai conseguir distribuir bem o teu tempo de estudos e a tua energia de estudos, né? Pra que você tenha um bom resultado, tá? Então isso nada mais é do que um método de classificação das matérias, e eu chamo de técnica FDI porque a gente vai dividir em fáceis, difíceis e uma matéria meio impossívelzinha. Então, como que a gente vai saber qual matéria é fácil, qual matéria é difícil, qual matéria é quase impossível? Olha só, pode ser, caso você esteja aí no 9º ano, enfim, que você não tenha aprendido algumas matérias que são cobradas no vestibulinho. Por exemplo, física, química, biologia, enfim. Então, as matérias que você nunca viu na tua vida, ou que você tem muita dificuldade, mas que você consegue aprender com algum esforço, você coloca como difíceis. Daí aquelas matérias que você tem facilidade, sabe? Aquelas matérias que você pega no ar, assim, o professor explicou, você já conseguiu entender. Ou então aquelas matérias que você dá uma tropeçadinha, mas foi por falta de atenção, enfim. São as matérias que você vai colocar como as suas fáceis, tá? E aí, aquelas matérias que, geralmente uma matéria, tá? Ou duas matérias no máximo, como eu falei, né? Que você tem uma dificuldade maior, aí sim você coloca como aquela quase impossível. Por quê? Porque isso vai refletir diretamente na maneira como você vai definir os seus estudos, né? Como você vai organizar os seus estudos, tá? E como você vai também dar mais atenção para uma matéria ou para outra, ok? Então eu recomendo fortemente que as matérias fáceis e aquelas que são mais ou menos assim, que você estude o suficiente, né? Ou seja, relembre alguns tópicos, revise o suficiente para que aquilo se mantenha fresco na sua cabeça. Porque se você simplesmente não estudar uma coisa só porque ela é fácil pra você, chances são que você esqueça no dia da prova. Então é importante que você estude sim as matérias fáceis, tá? Mas que você dê um pouco menos de atenção pra elas do que você daria para as difíceis. Daí, as matérias difíceis são aquelas que você vai dar o seu máximo de atenção. Então, por exemplo, na tua rotina de estudos, se você vai estudar todos os dias, você tem que estudar mais dias as matérias difíceis do que as matérias que são mais fáceis, tá bom? E aquela matéria que é quase impossível é aquela que você até chora estudando, mas você não pode deixar de lado. Você vai dar o mínimo, que eu chamo, né, o mínimo necessário, para que você consiga aprender pelo menos o básico dela, tá? Porque esse básico pode te ajudar muito na prova. Então essa é a técnica FDI. Primeiro você vai classificar as matérias de acordo com o teu grau de dificuldade e aí você vai ver qual nível de atenção você vai dar para cada uma das matérias, ok? E como eu disse, matérias que você nunca viu, você coloca como difíceis primeiro. E aí se depois de um tempo estudando, por exemplo, física, você perceber que não era tão difícil assim, daí sim você pode simplesmente passar pro nível de fáceis, tá bom? Então, basicamente, é uma classificaçãozinha que vai te ajudar muito nos seus estudos, beleza?